O rei macedônio, Alexandre, o Grande, é uma das figuras mais conhecidas e admiradas da antiguidade. César, Pompeu, Mitrídates do Ponto, Trajano, até mesmo o próprio Napoleão, são alguns dos grandes homens da história, que tentaram, sem conseguir na maioria dos casos, igualar suas conquistas para ter sua glória. Muitos dizem que Alexandre sempre lutava corajosamente na linha de frente, e, devido a isso, ele sofreu ferimentos quase mortais durante suas campanhas militares. É incrível estudarmos e vermos que, assim como Marcelo, a espada de Roma, Alexandre gostava do combate singular, enfrentando o inimigo frente a frente, diferente da maioria dos generais da história. Para entendermos melhor sobre a vida de Alexandre, suas campanhas, a rota de seu exército e suas feridas em batalha, usaremos 4 historiadores como fontes históricas: Diodoro Sículo, Cúrcio Rufo, Plutarco e Arriano, que por sua vez, foram informados nos escritos de alguns dos companheiros de Alexandre, como Calístenes, sobrinho de Aristóteles, e cronista oficial da corte de Alexandre, Ptolomeu, Aristóbulo, Nearco, entre outros. Alexandre liderou seus exércitos a partir da linha de frente. Igual ao seu pai, Filipe II da Macedônia, ele não hesitou em lançar um ataque e arriscar sua vida com muita frequência. Ele insistia em algo descrito em textos antigos como Potos, o anseio de alcançar o desconhecido. Seu temperamento impulsivo o levou a correr riscos desnecessários em inúmeras ocasiões. Era fascinado pelo combate corpo a corpo, pela vitória. Seu desejo era superar os heróis da mitologia grega e, principalmente, criar um novo império. Sua capacidade estratégica, aliada à sua temeridade, trouxeram-lhe inúmeros sucessos, enormes territórios para governar, marcou seu nome na história, e, junto a isso, inúmeras feridas que nos permitirão seguir o caminho de suas campanhas. Algumas frases que lhe são atribuídas em referência às feridas que recebeu são famosas. Não tenho uma única parte do meu corpo, pelo menos na frente, que não tenha cicatrizes. Não há nenhuma arma, que seja usada de perto, ou que seja lançada de longe, da qual não tenha a marca. Além disso, fui ferido pela espada, pelas mãos, com flechas, fui ferido por uma catapulta, e muitas vezes fui atingido com pedras e porretes. Toda a gente jura que sou filho de Júpiter, mas esta ferida está a proclamar que sou um homem. Sêneca, Cartas a Lucilo. Ao longo de suas campanhas ele sofreu 8 ferimentos importantes, que podemos reunir de diferentes maneiras. Por exemplo, pelo grau de importância, poderíamos dizer que foram 4 menores, 3 graves e uma quase mortal. Foi ferido pelo projétil de catapulta, dardos, flechas, lanças, espada e martelo. A primeira das feridas foi na campanha dos Balcãs e a destruição de Tebas. Após a morte de seu pai Filipe em uma conspiração em 336 a.C., Alexandre foi proclamado rei da Macedônia pelos nobres e pelo exército. Ele também foi chamado de hegemônico das forças gregas contra a Pérsia. No entanto, grandes territórios, e muitas cidades, como Tebas ou Atenas, viram sua oportunidade de se rebelar contra o jovem rei. Alexandre então lideraria seu exército, para consolidar seu poder. A campanha foi resolvida com a submissão da Trácia e da Ilíria, onde foi reconhecido como monarca indiscutível. O preço para o domínio sobre essas terras foram 2 feridas. Uma pedra atirada com uma funda e um golpe de martelo na Ilíria. As feridas não tiveram maior importância a nível médico, e sim político. Paul Faury, conta-nos o que aconteceu na Grécia. Demóstenes apresentou na Assembleia de Atenas um combatente que disse ter visto Alexandre cair sobre ele. Na verdade, ele só havia sido ferido por uma pedra atirada por uma tipóia, e por um golpe de martelo na Ilíria. Suas feridas foram intencionalmente exageradas pelos atenienses que, acreditando que ele estava morto, se rebelaram contra a predominância macedônica. Alexandre, após suas vitórias no Danúbio, permitiu que seu exército marchasse para o sul da Grécia, destruindo completamente a cidade de Tebas, que se recusou a se render, todos os seus habitantes sendo mortos ou reduzidos à escravidão. Diante de tamanha destruição, Atenas, a outra grande cidade rebelada contra os macedônios, se submeteu a Alexandre, que, a partir deste momento, tinha as mãos livres para realizar o sonho que dividia com seu pai, derrotar e conquistar o Império Persa. Alexandre sofreu sua segunda ferida em 334 a.C., na Batalha do Grânico.
Para atravessar o Helesponto, Alexandre, um mestre na arte da motivação, atirou sua lança para a costa da Anatólia, como símbolo de sua intenção de conquista, sendo o primeiro a desembarcar, vestido com armadura de combate completa. Ele foi com seu exército a Troia para prestar homenagem aos túmulos de Aquiles e Patroclo. De lá, ele foi para a capital da satrapia persa da Frígia, onde enfrentou e derrotou os persas pela primeira vez, na Batalha do Grânico. Foi nessa batalha que Alexandre, muito visível por sua maneira de se vestir em batalha, no meio do combate, foi confrontado por 2 persas e recebeu sua segunda ferida. Rezaces desferiu um golpe na nuca de Alexandre, com o que foi descrito como um cutelo, mas provavelmente era mais precisamente uma pequena espada, como uma cimitarra. O capacete de Alexandre suportou a maior parte do golpe, e, por sua vez, Alexandre perfurou Rezaces no peito com sua lança. Enquanto Alexandre desferia seu golpe mortal em Rezaces, o segundo dos sátrapas, Espitridates, aproximou-se de Alexandre por trás, ergueu sua cimitarra e desferiu o que poderia ter sido um golpe mortal em Alexandre. Alexandre foi salvo no último momento por Clito, o negro, avançando e desferindo seu golpe no sátrapa, cortando o braço de Espitridates no meio do ataque, pois ele ainda segurava sua cimitarra. Podemos concluir que, nessa batalha, Alexandre, além da vitória, levou um forte golpe na cabeça que amassou seu capacete. Anos depois, Alexandre matou Clito em um ataque de raiva no meio de um banquete, depois de Clito dizer as seguintes palavras ao rei: "Toda a glória que tens é graças ao teu pai. Sem mim, você teria perecido no Grânico." A terceira ferida foi na Batalha de Isso, em 333 a.C. Após a vitória em Grânico, Alexandre viu seu caminho livre, e avançou com suas tropas, sendo recebido como libertador nas cidades de Éfeso, Alicarnasso e Pérgamo. Alexandre passou na cidade de Górdio, onde teve o famoso episódio do Nó Górdio. No meio do inverno, o general desceu para o sul e colidiu novamente com os persas, dessa vez no rio Isso. A ousadia e o talento militar do jovem rei valeram uma nova vitória, onde os persas fugiram em desordem, deixando nas mãos dos gregos o acampamento com o tesouro real e a família de Dário III. A audácia de Alexandre em combate fez com que ele ficasse na frente das suas tropas, até ao ponto mais amargo da batalha, tentando caçar o soberano persa. Ele não conseguiu torná-lo prisioneiro e recebeu seu terceiro ferimento grave em combate. Um corte de espada na coxa, que, felizmente para Alexandre, ele se curou sem graves consequências. A quarta ferida aconteceu em Gaza, em 332 a.C. Alexandre, em vez de prosseguir a sua invasão para a Pérsia, continuou a conquista de toda a costa fenícia. As cidades sucumbiram sem dificuldade, com exceção de Tiro, um importante ponto estratégico na guerra greco-persa, que, confiando na sua insularidade e nos seus altos muros, recusou render-se ao rei. Alexandre, enfurecido, iniciou um cerco prolongado, que durou 7 meses devido à grande resistência da cidade. Finalmente, depois de um longo cerco, e devido a grandes obras de engenharia, as forças gregas invadiram a cidade, destruindo-a desde os seus alicerces, e assassinando ou escravizando todos os seus habitantes. O último obstáculo para chegar ao Egito era a importante cidade de Gaza. Bem defendido pelos seus altos muros e por uma poderosa guarnição liderada pelo comandante persa Batis, que tentou resistir aos macedônios o maior tempo possível para dar tempo ao seu soberano de se recuperar da derrota de Isso. Os sitiados fizeram uma saída rápida que visava destruir as máquinas de cerco e o aterro que os invasores construíam junto à muralha. Quase conseguiram, embora a rápida intervenção de Alexandre o tenha evitado. O rei prestou uma grande homenagem a esta pequena vitória, onde a artilharia lançou um projétil que o atingiu em cheio. O impacto dividiu o escudo em 2, perfurou sua armadura e acolchoamento por baixo, e finalmente, atingiu o ombro de Alexandre, ferindo-o gravemente. A quinta ferida aconteceu perto de Samarca, em 329 a.C. Alexandre se recuperou da lesão em Gaza, e passou um período de quase 3 anos sem lesões graves. Após a queda de Gaza, o rei entrou no Egito e foi recebido como libertador, encontrando uma resistência muito fraca. Ele então volta suas campanhas rumo à Pérsia. Os macedônios percorreram quase 2.500 quilômetros em apenas 6 meses. Dario esperava pelos macedônios do outro lado do Tigre, na planície de Galgamela, onde foi decisivamente derrotado por Alexandre. Essa derrota marcou o fim de Dario.
O exército do rei persa se dispersou, e ele fugiu com alguns de seus sátrapas. Alexandre foi nomeado rei da Ásia. Depois de menos de 6 anos de campanhas, os macedônios entram na Babilônia, a capital do mundo, que se submete sem resistência. Depois eles foram para Susa e para a antiga capital persa, Persépolis, que foi saqueada pelos gregos. Alexandre não abandonou em nenhum momento a perseguição a Dario, que foi assassinado por Besso, sátrapa de Bactriana, partidário para continuar a luta. O exército de Alexandre foi forçado a envolver-se numa luta de guerrilha nas altas montanhas, que iria desgastar as suas tropas. Apesar de tudo, o rei conseguiu capturar e executar Besso. As forças do rei foram atacadas com pedras, arcos e flechas por algumas tribos próximas de Samarcanda, cravando uma dessas flechas na perna de Alexandre. A flecha atingiu o osso e causou uma fratura. A sexta ferida aconteceu em Cirópolis, no ano 329 a.C. Alexandre ainda não havia se recuperado totalmente do esmagamento na perna quando foi forçado a reprimir uma nova revolta em Cirópolis, cidade fundada pelo rei Ciro, o Grande. O macedônio guiou seus homens através de um leito seco sob as muralhas inimigas para entrar furtivamente na cidade pelos esgotos. Eles conseguiram entrar na fortaleza inimiga, mas lá dentro os defensores, sem a intenção de se render, lutaram contra os gregos com muita dureza e determinação. O próprio Alexandre recebeu pedras no pescoço e na cabeça que o deixaram em estado de choque. Crátero, general de Alexandre, também foi gravemente ferido, mas por uma flecha. Finalmente, os sogdianos pagaram caro pela sua audácia. Todos os homens da cidade foram executados, as mulheres colocadas entre os soldados, e as crianças vendidas como escravas. A sétima ferida aconteceu no cerco de Mazaga, em 327 a.C., onde ele foi atingido 2 vezes. De volta a Bactria, Alexandre se casou com a bela Roxane, com a intenção de conquistar a lealdade dos sogdianos. Eram tempos difíceis, seus homens estavam cada vez mais cansados e desanimados com a campanha do seu rei, principalmente por sua vontade de misturar os povos. Alguns gregos optam por conspirar, mas foram descobertos e executados. O próprio Calístenes, cronista oficial de Alexandre o Grande e sobrinho de Aristóteles, foi um dos executados. Clito, que salvou a vida do monarca macedônio na Batalha de Grânico, em 334 a.C., foi morto durante uma discussão com Alexandre. O rei atravessou o Hindu-Kush. No caminho para lá, travou terríveis batalhas contra as tribos locais. Primeiro ele foi ferido por uma flecha no ombro em uma dura batalha contra os Aspasioi. Depois teve que enfrentar os Assakenoi, que se opuseram a ele desde a cidade de Massaga, fortemente defendida por um contingente de 7.000 mercenários, que resistiram aos ataques dos macedônios. Em uma das batalhas contra os sitiados, o rei macedônio lançou-se ao combate de forma quase suicida, sendo atingido por uma flecha no tornozelo que fraturou o osso. Após o fracasso das negociações e a morte do chefe mercenário da cidade em combate, o local foi ocupado, e tanto os mercenários quanto seus habitantes foram massacrados. Essas feridas, e os longos anos de combate, provavelmente enfraqueceram o poderoso rei. A 8ª ferida ocorreu em mais uma batalha em sua guerra indiana. Alexandre tinha caminho livre para a Índia, e ele divide suas forças. Heféstio avançou por um caminho até o Indo. A resistência surge por todos os lados, e os macedônios marcham sem piedade até chegar ao Punjab. Ali, às margens do rio Hidaspes, o rei indiano Poros aguarda os macedônios à frente de um poderoso exército, que conta com mais de 200 elefantes. Mais uma vez a coragem e o gênio militar de Alexandre dão-lhe a vitória e a submissão de Poros. Ali fundou a cidade de Bucéfala, em homenagem ao seu cavalo Bucéfalo, morto pelos ferimentos recebidos naquela batalha. Os soldados de Alexandre estavam exaustos e feridos por tantas batalhas, estava chovendo torrencialmente, e nesse momento se recusam a continuar com as campanhas de Alexandre, que após alguns dias de raiva e meditação, foi forçado a aceitar a vontade de seus homens e empreender o doloroso caminho de regresso à Pérsia. Alexandre atingiu o seu particular fim do mundo, onde os jovens macedônios sonhavam em alcançar desde a infância. Antes de voltar, Alexandre atacou a cidade de Multã, com a intenção de definir os limites do seu império. Impaciente para tomar a cidade dos Malhos, ele se lança de forma imprudente no ataque. Ele subiu em uma escada até o topo da parede à frente de um pequeno grupo de homens.
Ali, no topo, ficaram muito expostos aos projéteis que os defensores lançavam de todas as direções, e decidiram saltar para dentro da cidade. Apoiado em uma árvore, ele se segurou até que 3 de seus homens se juntaram a ele. É então que, quando uma flecha penetra no pulmão, Alexandre perde a consciência. Felizmente ele foi salvo no último momento por seus homens, que o levaram para seus médicos, que conseguiram cuidar dele. O tratamento obrigou Critobulo, o cirurgião, a alargar a ferida de Alexandre, que voltou a sangrar abundantemente e perdeu a consciência pela segunda vez. Por fim, já temendo pela vida, a hemorragia pôde ser contida e, segundo Cúrcio, depois de 7 dias, mesmo sem cicatrizar, a ferida melhorou. A realidade é que esta ferida quase o matou, deixando sequelas para toda a vida, enfraquecendo significativamente o seu estado de saúde, já esgotado por excessos de todo o tipo. Depois de intermináveis dificuldades, e enfrentar o mundo desconhecido, Alexandre e seus homens iniciaram a marcha para voltar para casa. Alexandre tornou-se um general marcado, coberto de cicatrizes, atormentado pela dor das suas antigas feridas. Depois de 2 noites de banquetes e excessos de todo o tipo, ele morreu em junho de 323 a.C. Não está claro se o que o matou foi a malária, o veneno, ou se, simplesmente, o seu organismo, demasiado debilitado pela sucessão de excessos e esforços excessivos, acabou por falhar. Quando ele morreu, seus sucessores contestaram seu legado e seu enorme império se desfez em muito pouco tempo, embora isso já seja outra história. Alexandre, diferente de quase qualquer outro general ao longo da história, não tinha medo de enfrentar o perigo, e talvez, essas feridas quase mortais, possam ter feito com que sua saúde desabasse, causando sua precoce morte, no auge de sua vida. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.